É sempre temerário falar de preço do Bitcoin, especialmente em meio à turbulência, ao furacão, em meio ao que é o maior conflito desde a guerra da Ucrânia em 2022. Ainda assim, a gente não pode deixar de notar o comportamento do Bitcoin desde que a guerra no Irã foi deflagrada no dia 28 de fevereiro. Porque o que nós vimos nos últimos meses foi o ouro sendo usado e considerado o grande ativo de proteção, especialmente contra as tensões geopolíticas, por conta do risco geopolítico. Mas é curioso registrar que quando este risco geopolítico se materializa, quando ele vira realidade, iniciou a guerra no Irã, quem é que está performando muito bem nesses 15, 16 dias? Pois é justamente o Bitcoin, inclusive superior ao ouro, e é o que eu preciso falar nesse vídeo. Então, como eu digo, é arriscado falar de preço, no curtíssimo prazo pode acontecer muita coisa, mas é um comportamento que a gente precisa sim destacar. Primeiro de tudo, o que a gente viu no início do confronto, que foi no dia 28 de fevereiro, na virada ali da sexta para o sábado, nas primeiras horas dos ataques americanos e israelenses contra os alvos no Irã, e já com o assassinato lá do líder, o Khamenei, nenhum mercado aberto, a não ser Bitcoin, que é negociado 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então era o único ativo que poderia precificar otimismo, pessimismo, aversão a risco, apetite para risco, enfim. O que nós vimos naquele comecinho, nas primeiras horas ali, na madrugada do sábado 28 de fevereiro, o Bitcoin caindo de 65 mil dólares para cerca de 63 mil dólares. Porém, desde então, o que aconteceu foi uma alta de mais ou menos, vamos lá, colocar aqui para a mínima de sábado, 63 mil dólares, até o momento que está em quase 75 mil dólares, cerca de 18% de alta nesse período. E o que aconteceu com o ouro? Bom, o ouro chegou a ser negociado na abertura dos mercados na segunda-feira a 5.400 dólares por onça Troy. E desde então vem em queda, agora está sendo negociado em 5 mil. Então é curioso observar como neste momento em que o risco geopolítico virou realidade, quem acabou tendo um desempenho melhor e provando ser um ativo anti-guerra, mais de proteção, foi o Bitcoin e não o ouro. E tem algumas explicações para isso que eu já vou elaborar, mas vale fazer também um repassado, uma comparação, além do Bitcoin contra o ouro. Nesse período, a gente viu o Treasury americano de 10 anos, então US Treasury 10-year, subir em rendimento, então o juro aumentou, o que significa que caiu o preço do título, possivelmente por preocupações com relação à inflação, já que está subindo o petróleo, que foi o principal ativo que se valorizou, ultrapassando 100 dólares o barril de petróleo, tanto o Brent quanto o WTI, se bem que hoje que eu estou gravando, que é a segunda-feira, final do dia, o petróleo deu uma cedida. O dólar index subiu um pouquinho, chegou a tocar quase, ultrapassou um pouco 100, voltou para o nível de 99. SP500 caiu, estava ali perto de 6.900 e caiu para perto de 6.700 pontos. E assim como o ouro também caiu, então os grandes ativos nesse período foram o Bitcoin e petróleo também. E aí falando de ouro, que é a parte que a gente precisa ressaltar, porque há muitos anos que eu venho já estudando e defendendo o Bitcoin como uma tese de investimento e tentando elaborar por que é um ativo superior ao ouro, e neste momento da guerra, a gente tem alguns exemplos que ilustram justamente o que eu digo que a materialidade do ouro, o fato de ser um ativo físico, não é a sua grande vantagem. Pelo contrário, é a grande desvantagem, a grande vulnerabilidade do ouro é o fato de ser um ativo físico, que é denso, que é custoso para custodiar, que é custoso para transportá-lo, especialmente para longas distâncias. E o que a gente está vendo agora, no caso da guerra no Irã, é justamente isso. Porque o que está acontecendo, até para quem não conhece muito? A região Golfo Pérsico está sendo
quase todos os países estão sendo atacados pelo Irã, já que praticamente todos têm bases americanas e essas bases também estão sendo usadas para os americanos atacarem o Irã. E nos Emirados Árabes Unidos temos uma das principais cidades, Dubai, que é um dos grandes hubs, centros de comércio e de transporte de ouro e prata físicos, as duas commodities. E nesses últimos 15 dias em que tivemos ataques de mísseis, ataques de drones e que o espaço aéreo do Golfo Pérsico, especialmente dos Emirados Árabes Unidos, ele foi interrompido durante vários dias, várias horas e por alguns momentos de alguns dias também precisou ser totalmente interrompido. Os voos que antes eram utilizados para transportar ouro para Dubai e de Dubai para outros pontos do mundo, da Ásia e da Europa, isso não está mais acontecendo ou está sendo perturbado, o fluxo está intermitente. O próprio jornal Financial Times falou sobre isso aqui numa matéria dessa semana, dizendo o seguinte, ó: fluxos de ouro e prata interrompidos enquanto a guerra no Irã encerra voos. Dubai é um importante centro de transporte de metais preciosos da África e da Europa para a Ásia. Vou ler apenas aqui os primeiros 2 parágrafos. Os fluxos globais de ouro e prata estão a sofrer grandes perturbações à medida que a guerra no Oriente Médio interrompe a maior parte do tráfego aéreo de entrada e saída de Dubai. Numa medida que os comerciantes dizem que poderá desencadear uma maior volatilidade nos preços que já sofreram oscilações acentuadas este ano. Dubai é um centro líder no transporte de barras de ouro, respondendo por 20% dos fluxos globais de ouro no ano passado. Isso inclui tanto barras de ouro extraídas na África e depois refinadas nos Emirados Árabes Unidos, quanto fluxos da Europa para a Ásia que transitam por lá. Aqui, para terem uma ideia, Emirados Árabes Unidos é o segundo maior exportador de ouro em 2024, atrás apenas da Suíça. Aqui até um parênteses, porque quando eu morava em Dubai em 2008, 2009, eu visitei o famoso Gold Souk, que é o mercado de ouro na cidade, na parte velha, que é fantástico, merece a pena ser visitado. E foi lá que eu comprei as minhas 2 primeiras moedas de ouro, quando, em junho mais ou menos de 2009, o ouro era cotado ao redor de 900 dólares por onça Troy. Isso meados de 2009. Depois acabei vendendo por Bitcoin, inclusive essas moedas de ouro, mas enfim, isso aconteceu no Gold Souk. E o que acontece neste momento é que a negociação de ouro em Dubai está até registrando um leve desconto em relação ao preço de Londres, justamente por conta dessas perturbações na carga aérea, no transporte de ouro, porque está havendo uma oferta em excesso, mais ouro em Dubai do que deveria haver nesse momento, então o preço lá está com desconto. Esse episódio, a guerra agora, está evidenciando a grande desvantagem do ouro, que é um metal denso, difícil de armazenar, custoso e perigoso, inclusive, de transportá-lo. E além disso, os ataques estão fazendo muitas pessoas a deixarem esses países, especialmente aqueles que são expatriados, que estão morando temporariamente nesses países, mas que agora gostariam de deixar e levar consigo a sua riqueza, e aqueles que têm ouro no bolso, nos cofres, é muito mais difícil levar essa riqueza embora. O mesmo vale também para os cidadãos do Irã, que gostariam de proteger o seu patrimônio, a sua riqueza, é mais difícil fazer isso com ouro. Já com Bitcoin é exatamente o oposto. O que é desvantagem do ouro ser físico é a grande superioridade tecnológica desse ativo, que é puramente digital. Portanto, é mais barato, conveniente, seguro, rápido, custodiá-lo, transportá-lo, transferi-lo para qualquer pessoa. Inclusive no Irã, e tem aqui uma análise bem interessante da Chain Analysis, do dia 3 de março, mostrando a saída de Bitcoin, stablecoins, enfim, cripto em geral, depois que os ataques começaram contra o país. Primeiro, com um grande saque de exchanges, as corretoras no Irã, em que os usuários transferiram então para carteiras próprias, autocustodiadas, e boa parte desse saldo continua não gasto, então aqui era quase 60%. E como a atividade de Bitcoin e criptos no Irã costuma disparar justamente em momentos de tensão geopolítica e que então
essa tecnologia tem servido como uma válvula de escape para os iranianos. E aqui mostrando como os saques aumentaram nas primeiras horas dos ataques e nos dias subsequentes. O que me faz lembrar de uma entrevista bem recente do famoso investidor americano Stanley Druckenmiller, quem eu muito admiro, muito respeito e com quem eu muito aprendi, que foi dada para o Morgan Stanley. Eu recomendo a entrevista na íntegra, é uma aula de investimentos, sim, é realmente muito bacana. Mas a entrevistadora perguntou para ele sobre cripto, e essa foi a resposta dele, que logo depois eu vou comentar. Então vamos lá. Crypto? I said this a long time ago, and I'm going to say it again. It's a solution looking for a problem. I'm very sad that it ever happened as a store of value because it wasn't needed, but it's a brand and these people love it, so it's going to be a store of value. Notem só o que ele disse, né? Que ela perguntou crypto e ele respondeu: bom, para mim é uma pena que isso aconteceu. Eu já falei uma vez, eu vou repetir. É uma solução em busca de um problema, mas as pessoas consideram isso uma reserva de valor, que não era necessária, mas tem uma marca e as pessoas gostam. Primeiro, para ele é uma solução em busca de um problema, porque os problemas que o Bitcoin, eu vou me centrar aqui no Bitcoin, não no restante, os problemas que o Bitcoin resolve são problemas que possivelmente ele nunca enfrentou. Problemas de desvalorização de moeda, problemas de confisco, problemas de controles de capitais, sim, e tudo que acontece em países com moedas emergentes em que há uma opressão financeira estrutural e sistemática. Especialmente nesses países, o Bitcoin é uma grande solução porque os problemas são conhecidos e as pessoas se sentem prejudicadas por conta deles. No Brasil já foi muito mais no passado, hoje em dia ainda é na Venezuela, está sendo agora no Irã. A inflação no Irã é brutal. O regime dos ayatollahs dizimou o poder de compra do real iraniano nas últimas décadas. Então sim, que o Bitcoin é uma grande solução. E não apenas por conta da desvalorização, mas também pelo que eu acabei de descrever, que é a possibilidade de autonomia financeira, autonomia com o seu capital, em que o iraniano pode colocar os seus bitcoins numa carteira autocustodiada, pode sair do país, pode sair da cidade, pode transferir para um parente, pode fazer o que quiser com o seu dinheiro, o seu patrimônio, sem que nenhum regime, seja um regime religioso, autocrático, teocrático, secular, democrático, não importa. Ninguém pode dizer o que ele pode fazer com o próprio dinheiro. Se isso não é uma tecnologia extremamente valiosa e útil, eu não sei o que seria. Mas o Druckenmiller prossegue, eu quero continuar aqui na resposta dele, depois eu encerro o vídeo. Então vamos lá. On the other hand, blockchain and the use of stablecoins, if you want to throw crypto into that, tokens, incredibly useful in terms of productivity. I assume our whole payment systems will be stablecoins at 10 or 15 years. Efficient, quicker, cheaper. Aí ele fala que stablecoins, na opinião dele, se quer colocar cripto nisso tudo, e tokens que serão meios de pagamentos muito importantes, se não o principal método de pagamento em 10 ou 15 anos. Concordo com ele nisso, os stablecoins seguirão crescendo. Por sinal, preciso sempre relembrar da nossa parceria aqui do canal, da Coinbase, para aqueles que quiserem entrar neste mercado, conhecer como funciona Bitcoin, como funciona também as stablecoins. A Coinbase tem disponível para compra e venda o USDC, que é a stablecoin da Circle. Vou deixar o código QR aqui na tela, link na descrição do vídeo, para quem quiser abrir sua conta na Coinbase e começar a negociar Bitcoin e criptomoedas, assim como a USDC. Mas sim, eu concordo com o Druckenmiller que as stablecoins tendem a crescer. Porém, elas não são comparáveis ao Bitcoin. Primeiro porque as stablecoins são semi-centralizadas, então é um híbrido, tem um emissor por trás, mas as stablecoins, os tokens, transitam numa rede descentralizada, como a rede do Ethereum, uma blockchain Solana, Ethereum, etc. Enquanto o Bitcoin é sim descentralizado. Não tem uma autoridade central, não tem uma entidade emissora por trás e, portanto,
qualquer usuário pode transacionar, qualquer cidadão pode ter total autonomia do seu patrimônio, do seu capital e custodiá-lo e transportá-lo como bem quiser. Não sei se o preço do Bitcoin vai despencar nas próximas horas ou nos próximos dias, mas esse não é o ponto fundamental aqui. A questão é entender que é uma tecnologia, sim, que tem enorme utilidade, que é uma rede valiosa e que esse ativo escasso digital é a melhor forma de autonomia financeira no século XXI. E se isso não é algo fantástico e que resolve inúmeros problemas, eu não sei o que mais seria. Então, respeito, mas discordo completamente da resposta do Stanley Druckenmiller e talvez por esses motivos, por essas características intrínsecas e únicas do Bitcoin, que nesses últimos dias, últimas 2 semanas, este ativo tem tido um desempenho melhor até mesmo do que o ouro, que é o ativo de proteção dos últimos milênios, ou refúgio de segurança. Quem sabe agora é apenas uma amostra do que o Bitcoin pode se tornar nos próximos anos, nas próximas décadas. Espero ter gostado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e volto no próximo. Valeu!